Olá, pessoal! Faltam alguns dias para a redação do Enem e a gente sabe que uma boa redação, ela sempre tem uma boa introdução. Então, hoje nós temos um desafio para poder dar dicas de como você pode produzir uma excelente introdução. Porque, afinal de contas, produzir uma boa redação é também ter estrelas. Vamos nessa? Bom, e para esse desafio, nós estamos aqui com 2 estudantes do ensino médio que são candidatos ao Enem 2025. E o desafio deles é que eles possam produzir uma introdução a partir do seguinte tema: desinformação e responsabilidade pública. E a única regra é nada de pesquisa. Vamos nessa, pessoal? Bora. Pessoal, preparados? Bora. Tô pronto. Acabaram, pessoal? Sim, terminei. Vamos às nossas leituras? Então, nós estamos aqui com o nosso primeiro aluno e ele vai realizar a leitura desse nosso desafio. Pode ser definido como desinformação o ato de disseminar uma ideia de base falaciosa a fim de alterar ou moldar a opinião de um público a respeito de algo. A responsabilidade recai sobre o poder público ao que se refere da veracidade de determinada informação ou conjunto delas, expondo publicamente a verdade por trás dessa desinformação, que para os dias atuais pode se tornar mais complicada de apresentar fatos concretos e que tragam confiança ao público em crer. Como forma de desinformação, é possível trazer à tona um marco na política brasileira, sendo ele o Plano Corre, disseminado de forma estratégica para que Getúlio Vargas se mantesse no poder através do medo imposto na população com a desinformação contida nesse plano. Então, essa primeira redação que nos ferida, ela é interessante do ponto de vista que o nosso aluno, ele contextualizou o tema, ele apresentou o conceito, ele desdobrou e depois ele traz um repertório sociocultural para poder enfatizar e dar suporte para a argumentação dele, para a tese dele, né? Agora, o que é interessante aqui, a gente precisa observar é que uma introdução, ela não é construída com as paragrafações, então é interessante que a sua introdução seja construída dentro de um único parágrafo, né? A gente fala aí um bloco único, né? De 4 a 5 períodos, que tem aí de 9 a 10 linhas com essas questões que envolvem também esse equilíbrio, né, das letras e também do tamanho das letras. E um dado que é importante sempre ter na introdução é a gente já mostrar a nossa perspectiva de argumentação. E aí faltou nesse aspecto aí você mostrar como que você iria caminhar com a sua argumentação, né, quais seriam as suas perspectivas de argumentação. Então, em resumo, pessoal, o que a gente está querendo dizer aqui é que uma introdução ela é feita em um parágrafo único, né, contínuo, com os períodos ali encadeando uma ideia a outra, que tem ali em média de 9 a 10 linhas, né, para que traga já o contexto do tema, a tese, né, que esse candidato tem como parâmetro de desenvoltura do que ele pretende apresentar, e fechando ali a introdução com a sua perspectiva de argumentação. Então, vamos à leitura? A desinformação faz com que o público-alvo seja manipulado para a informação errada sobre o assunto abordado, fazendo com que seja responsabilidade do governo para que essas informações não sejam alcançadas. Dessa forma, a desinformação prejudica as massas, pois elas são manipuladas e não adquirem consciência crítica sobre as falsas informações passadas em redes sociais, que se diz respeito às informações do governo. Você começou a sua introdução mostrando já o efeito, né, da desinformação, né? E aí depois você desdobra isso, trazendo com a questão do governo, depois mostrando uma leve consequência do que seria essa forma que o governo tem de manipular a desinformação. Ficou meio assim, precisando, o aspecto a melhorar seria um pouco mais assim, a gente organizar melhor essas ideias. Então, de repente, pensar em que contextualizar esse tema, trazendo de fato o que seria esse conceito sobre o que é desinformação, depois apresentar como que o governo ele articula e se apropria disso para poder fazer um controle e a manipulação dessas massas, e mais uma vez depois fechar essa introdução concluindo ali o que a gente tem como parâmetro dessa manipulação, né? Pensa nessa questão da responsabilidade pública, né, que o governo deveria ter, que foi o eixo que você escolheu para poder estruturar a tua tese. Seria basicamente isso.
Então, em resumo, pessoal, a introdução precisa ser bem contextualizada. Você pode construir essa contextualização por meio de aspectos históricos, geográficos, ou trazer um outro repertório sociocultural que possa contextualizar o tema. Independente de qualquer tipo de produção que foi apresentada aqui hoje, é importante que vocês lembrem que para produzir um bom texto é, antes de tudo, sermos leitores. Mas, pensando no Enem, naqueles detalhezinhos que eles apresentam ali pra gente, o que é importante lembrarmos? Termos uma linguagem clara e objetiva, um bom domínio da escrita, da norma, né? Em seguida, pensar aí num repertório sociocultural que pode fundamentar o seu texto, ter um projeto também de texto bem definido, com a introdução bem articulada, desenvolvimento ali com os 2 parágrafos bem articulados, bem encadeadas as ideias também, e a conclusão com o resumo, a síntese do que foi dito, juntamente com a intervenção. É importante também lembrar das questões que envolvem como que a gente vai conectar essas ideias, porque lembrando, eu estou ali construindo o meu texto, mas como é que eu vou fazer essas conexões? Por meio de palavrinhas muito específicas que vão trazendo e costurando esse texto como se fosse um tecido, sabe? Então palavrinhas como porém, todavia, contudo, dessa forma, expressões como nesse sentido, portanto, podem ajudar vocês a construírem uma fruição melhor na produção desse texto. E por último, para a gente fechar, vem a tal da danada ali da intervenção, que a gente sabe que tem 5 elementinhos válidos. O agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Feito isso, você consegue fechar seu texto. Mas sempre lembrando que uma escrita, ela só vem através de um bom leitor também, de uma boa construção de leitura. E olha só, pessoal, dia 1º de novembro, a nossa Universidade Cruzeiro do Sul vai estar aqui ofertando um aulão preparatório do Enem. Ou seja, vocês vão poder se apropriar de tudo com muito mais segurança. O link da descrição está aqui no nosso vídeo. Vamos lá?